Buonasera, benvenuti a tutti. Boa tarde, sejam todos e todas bem-vindos. Meu nome é Marco Tarquino, eu sou o diretor do jornal Avvenire. Eu sou um jornalista italiano, sou um cidadão do mundo. Hoje nós vamos falar eu, tu, nós, quando juntos podemos fazer a diferença. Esse é o título da nossa palestra. Um tema importante, muito esquecido nesse período, um período de guerras e de solidão. Eu acho que eu não segui a ordem certa, diz o orador, mas agora eu pediria a Paulo Di Croce, que é o diretor da Slow Food Internacional, para fazer a abertura e apresentar as saudações iniciais. Boa tarde a todos, sejam todos e todas bem-vindos. É um grande prazer estar aqui e é um enorme prazer ter aqui um painel de tão elevada qualidade para tratar de um assunto que é tão importante como o que nós vamos tratar hoje à noite. Portanto, em nome de todo o movimento global da Slow Food e Terra Madre, muito obrigada ao moderador e aos relatores e a todos os participantes também. Este é um assunto crucial. Eu vou fazer uma apresentação bem breve, bem concisa. Eu quero apresentar rapidamente o nosso assunto. Eu gostaria de mencionar um assunto que eu já mencionei várias vezes na minha vida e que me deixa simplesmente fascinado. Isto é, a salada já lavada. Vocês sabem sobre... Está no supermercado, todo supermercado tem um saco de plástico com a salada que a gente não sabe de onde vem, que está ali na prateleira do mundo inteiro. Todo mundo tem uma salada já lavada. Existem estatísticas impressionantes já no período pós-Covid, na Itália e na Europa e no mundo inteiro, que demonstram e provam que mesmo durante uma crise econômica, crise financeira, as vendas da salada já lavada são elevadas e continuam crescendo. A pergunta é a seguinte: nós já pensamos em quanto custa uma salada? Eu tentei fazer um estudo analisando preços de vários países. Custa de 6 a 9 vezes mais do que a salada fresca, mas a imaginação coletiva custa caro o produto que vem diretamente da fazenda, mas no supermercado a salada custa 6 vezes mais. Dentro de um saco plástico. A gente não sabe de onde vem, muitas vezes vem de muito longe. E é essa a situação. E muitas vezes as pessoas compram sem pensar. E a gente começou a se questionar sobre isso, porque a gente não tem tempo para lavar a salada. Vamos pensar então, quem é que não tem tempo 2 vezes por semana de lavar alface? Nós passamos tanto tempo diante da televisão, estamos no Facebook, tem estatísticas sobre isso. Tanto tempo que a gente dedica a tantas outras coisas, mas a gente não tem tempo para lavar a salada, não tem tempo para lavar o alface, porque nós não confiamos, nós não confiamos na indústria que lavou a salada lavada e a gente lava outra vez. Mas a gente lava rápido, né? Porque ela já está lavada. Eu não quero exagerar, não quero aprofundar o assunto, mas é um simples exemplo. Talvez seja um exemplo banal, mas nós poderíamos dar muitos e muitos outros exemplos que provam como as nossas escolhas sejam fundamentais e como, infelizmente, falta consciência do que nós estamos comprando. Eu contei essa história já muitas e muitas vezes e muitas pessoas vieram falar comigo
Eu nunca tinha pensado nisso. Agora eu vou começar a lavar o alface em casa. Eu não sei se é verdade, eu não sei se foram mesmo lavar o alface em casa, mas este é um exemplo muito banal, mas serve para provar qual é o poder das nossas escolhas diárias. É um conceito que é a base de todo o nosso movimento do slow food e nós estamos convictos que as grandes emergências que nós estamos enfrentando, ambiental, social, econômica, podem ser enfrentadas e só podem ser vencidas se nós começarmos de baixo para cima. Na edição anterior da Terra Madre, quando Monsanto tinha entrado tinha feito uma fusão, uma cooperação com a Bayer, nós criamos o slogan: eles são gigantes, mas nós somos uma multidão. Bayer e Monsanto são gigantes, mas as pessoas, uma multidão de pessoas pode ser superior à dos gigantes. E Terra Madre prova isso, é uma prova. No momento em que são feitas escolhas, nós temos que prestar atenção, nós temos que estar conscientes, com a convicção que só mesmo estando conscientes e sabendo e prestando atenção, nós vamos poder preservar o nosso futuro e o futuro do planeta. É tudo, obrigado. Muito obrigado, Paulo Croce. Eu sou o mais velho de 4 filhos a minha mãe me mandava lavar sempre a salada, sempre o alface. O que eu empreendi é o seguinte: a gente tem sempre que trabalhar. Para além de algumas coisas importantes que o Paulo Croce mencionou, é o trabalho. As pessoas que trabalham nessa cadeia produtiva trabalham com temperaturas baixas, estressadas, ficam muito doentes. E isso ficou claríssimo durante a pandemia, quando tudo foi divulgado. Então, vamos incluir mais isso, o trabalho injusto, o trabalho estressante e estressado, que nós pensamos que nem existe, mas existe em cada um daqueles sacos plásticos. Além do plástico, tem também tem o trabalho de pessoas que trabalham em condições injustas. Nós estamos aqui justamente para falar do controle do sistema alimentar em todos os setores, até a crise bélica, que evidenciou algumas coisas que estão normalmente fora da percepção da opinião pública. Nós entendemos melhor o que está acontecendo com os agrotóxicos, com quanto qualquer grão de trigo é importante e pode ser também um refém entre os poderosos. Eu vou apresentar então as outras personalidades ilustres, começando pelo meu lado direito. Raj Patel é um economista, acadêmico das políticas e estuda políticas alimentares e autor de livros importantes sobre o sistema no qual nós queremos concentrar nossa atenção. O mais recente é Inflamação, Medicina, Conflito e Desigualdade, que na Itália foi publicado pela editora Feltrinelli esse ano. Como economista, ele trabalhou para o Banco Mundial e trabalhou também na Organização Mundial do Comércio, OMC. Poderia ser assim até uma ofensa, mas assim, não, estou brincando. Várias pessoas sérias trabalham ou trabalharam, mas compreendem o funcionamento, sabem por que devem ser superados, devem ser, melhor dizendo, fundados novamente, devem ser refeitos completamente. Ao lado temos aqui médica, economista, da Universidade da Califórnia, Rupa Maria. É uma apoiadora, protagonista da Deep Medicine, portanto, medicina profunda. E nós vamos pedir que ela nos explique o que significa a medicina profunda da descolonização. Uma palavra que parece antiga, mas que de fato faz parte da nossa atualidade. Medicina que vai curar tantas mazelas, e junto com o Raj Patel, ela é coautora do livro que eu citei, Inflamação, Medicina, Conflitos e Desigualdades.
Ao meu lado, do lado esquerdo, Bela Gil. Como é que eu vou apresentar a Bela Gil? Posso dizer que é chefe, que é uma chefe, é empresária, porque diz que já está abrindo um restaurante. Vamos perguntar a ela mais alguma coisa sobre ativista, escritora, uma mulher que atua na mídia, é filha. O Gil, alguém vocês se lembrem quem é? Quem conhece a Bossa Nova, mas também quem conhece as grandes canções autorais, mas a artista é ela também. Como se podemos ser autores em tantos modos, é vice-presidente do Instituto Brasil Orgânico, que foi criado para representar, promover, proteger e incentivar o movimento biológico brasileiro, que está prestes a chegar às eleições tão importantes quanto as nossas, que são amanhã. No final, eu deixei um prêmio Pulitzer. Um jornalista, Michael Moss, eu faço uma reverência. 2 anos atrás, ele ganhou um prêmio como jornalismo de pesquisa sobre os processos de conservação dos alimentos, algo que já foi mencionado na apresentação do nosso encontro. O autor do livro Sal, Açúcar e Gordura, como a indústria nos enganou. Portanto, esse livro ajuda a entender bem, mas eu acho que é melhor começarmos logo, e eu começaria com Raj Patel para perguntar diretamente inflamação, o que nos preocupa, nos deveria preocupar ainda mais? Sim. Bom, boa tarde a todos. Eu sinto muito, mas eu não falo italiano, então eu falo mal até inglês. Mas eu acho que eu ia falar depois do Michael, porque eu preparei alguns comentários apenas sobre como a minha família está morrendo, porque justamente sobre aquilo que o Michael escreveu. Sal, açúcar e gordura estão envenenando toda a minha família. Todos aqueles que têm mais de 50 anos, todos os homens da minha família estão ficando cegos, estão sofrendo com as consequências de uma má alimentação. Isso me deixa mais triste ainda, porque é o negócio da minha família. Eu cresci dentro de uma loja que vive justamente vendendo sal, açúcar e gordura. É um tipo de beneficiamento que não beneficia. De fato, todo mundo come muito açúcar, muito sal e muita gordura. Estamos todos morrendo por causa disso. Mas não estamos morrendo da mesma maneira. Esta é a razão pela qual eu me interessei em entender isso. Quais são as divisões que existem e dentro da sociedade e no seio da sociedade. Porque no Reino Unido, as pessoas que parecem comigo, que provém da Ásia, desenvolve o diabetes 6 vezes mais. Nos Estados Unidos, 1 a cada 10 pessoas já tem diabetes do tipo 2. E isso é óbvio e afeta muito mais as pessoas de baixa renda e as pessoas de cor, muito mais do que outras comunidades. Seria interessante que todos pudessem ter acesso a comer produtos da slow food, mas, de fato, a nossa capacidade para fazer isso é determinada por forças maiores, forças que estão se tornando mais ainda obscuras. A gente não entende, ninguém sabe, e nos impede de comer bem. Isto é algo que eu e Erupa escrevemos sobre isso no nosso livro sobre inflamação. Se você tiver diabetes do tipo 2, por causa da alimentação, aí você vai falar com o seu médico, o médico vai dizer: eu não estou passando bem, eu acho que eu tenho isso, talvez isso, aquilo. Em 10 segundos, o médico vai interromper, vai falar: não, porque a história não é muito importante, eles já sabem a história, eles acham que já sabem. E isso é o que nós temos que justamente analisar isso, nós temos que encarar isso.
nós temos que saber que algumas coisas que nós estamos comendo estão nos matando. Então, as histórias que contam porque se nós nos alimentamos mal e ficamos doentes, a culpa é nossa. Se você não tem dinheiro para comer bem, a culpa é sua. Se você vive numa área onde só existe disponibilidade só de comida ruim, o problema é seu, é culpa sua. Porque se você tem que escolher, se vai pagar a educação das crianças, pagar o aluguel ou pagar por um alimento saudável, e você não escolhe um alimento saudável, a culpa é sua. As histórias individuais são essas que estão nos matando. Mas não surpreende que quando nós estamos vivendo num mundo, nós vemos histórias coletivas que são más, são ruins, são negativas. Eu não acho que o contrário de individualismo seja coletivismo. Vamos ver quais são os tipos de coletividade que estão crescendo no mundo. Coletividades são os irmãos Fratelli d'Italia, a supremacia dos hindus na Índia. Na Índia, as escolhas que são feitas sobre alimentação são orientadas pelos fascistas na Índia. E, tecnicamente, está correto chamar Marinda Morde uma fascista, porque é fascista da maneira como administra, como usa a cultura. Ele reinventa a história para dizer que os hindus nunca comeram carne. Os hindus nunca comeram carne. Isso é mentira. Mas essa é uma maneira de perseguir os muçulmanos e definir, moldar a mentalidade das pessoas. E as tradições se tornam armas contra os pobres e contra os fracos. Então, eu estou interessado em histórias que vão quebrar essa identidade coletiva. Nós não vamos entrar nos mitos que existe uma pura comida italiana, uma pura comida supremacia americana pura na comida. Não queremos falar sobre isso. Eu quero saber quais são as histórias que nós podemos contar para nós mesmos. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que começar falando a verdade. E a verdade é muito difícil de falar, porque envolve os nossos ancestrais, nós mesmos, e na violência. E nós achamos que é desagradável. Assim, os japoneses não eram muito amáveis com os coreanos, não foram muito legais com eles. Bom, voltamos a falar na supremacia sobre a Ásia, a América Latina, África, Europa, enfim. Então, quais são as histórias que nós temos que contar? Ou falando das histórias que são difíceis. Reconhecer, por exemplo, que existe um passado escuro, obscuro. Vou lhes dar um exemplo e depois eu fico por aqui. Eu moro no Texas. No Texas é um estado que fazia parte do México, mas o sistema de alimentação e o sistema agrícola era muito rentável para os americanos brancos se eles usassem os escravos. Então, quando as pessoas brancas foram para o México, começaram a utilizar o trabalho escravo e forçaram o governo a continuar. Então, as pessoas... Aí, sim, houve a separação com o México. Os texanos lutaram contra o governo americano para manter a escravidão legal. Texas é um estado que lutou 2 vezes para manter a escravidão. É importante contar essa história. E agora é interessante ver que Texas existe uma informação sobre isso já na escola primária. É ilegal falar sobre isso, recordar essa história, recordar essa questão da escravidão e da defesa da escravidão na escola primária. Porque se nós contarmos a história certa, se nós andarmos até a fundo, até o ponto certo, assim nós vamos poder... O final da história pode ser diferente.
se a culpa for sempre da pessoa que está comendo errado, então toma esse remédio aqui e continua comendo do jeito que você está comendo, aí não vai dar certo. Porque a questão é a história que impede as pessoas de continuar comendo. Nós nunca fomos justos com os moradores autóctones desta nação. É o momento de falar sobre isso. Nós, neste painel, estamos falando hoje sobre isso. Nós temos que tratar esse assunto complicado e nós temos que nos sentir desconfortáveis, porque nós temos que pensar na brutalidade do colonialismo, no patriarcado. Eu vou continuar a viver até o fim lutando com isso, porque a situação do patriarcado é desconfortável para mim. Então é isso, vamos enfrentar isso, vamos encarar de frente isso, vamos falar sobre isso. Porque não adianta contar uma história falsa. Talvez seja tarde demais. Nunca é tarde para mudar. Portanto, porque é tarde para os meus pais que tiveram que trabalhar duramente vendendo salada já lavada e vendendo tantos outros produtos que faz mais. Mas não é tarde para todos. Eu vejo que é importante que minha família, embora estejam todos morrendo, morram conscientes do que está acontecendo. Nós fomos marginalizados, mas o começo da cura é contar essas histórias difíceis para que todos nós possamos comer bem e comer melhor. É tudo. Obrigada. Grazie, Raj Patel. Muito obrigada, Raj Patel. Pensando que muitas vezes os médicos não dão só um remedinho para quem está doente. Às vezes não dão nem remédio. Depende se a sociedade tem mais compaixão ou não tem compaixão. Às vezes a pessoa está doente e tem que se virar. Ou então sair de perto. Ou então assim ninguém tem que se preocupar nem com o sistema o atendimento médico, principalmente na parte do mundo que está envelhecendo. Seria interessante. Tá certo. Essa aqui é a porta de saída. Toma esse remedinho aqui, você sai mesmo definitivamente do mundo. Achei muito interessante quando ele falou sobre a tradição. Eu colocaria agora essa pergunta para a Rupa Maria. A tradição pode se tornar um resgate da alma profunda de um povo ou de um grupo de pessoas conscientes, ou pode ser usada como um instrumento. Não existem instrumentos bons só. Nós podemos usar uma coisa em várias maneiras. Mas existe um modo certo. Não é voltar atrás. Descolonização é uma palavra que nos diz somente isso, a ideia que ninguém pode tomar conta da vida da pessoa. Nós não podemos medir a vida dos outros como a nossa. Talvez o remédio da descolonização seja justamente isso. Eu vou colocar, então, 2 perguntas para o médico. Portanto, explicar bem o que é essa medicina profunda. E a segunda coisa é se a senhora, como médica, acha que percebe os agricultores, os camponeses, como se fossem seus colegas. Boa tarde. Obrigado por terem me convidado aqui. Eu sou médica, eu sou professora de medicina também na Universidade de Califórnia, em São Francisco, onde eu trabalho como médico interno do hospital. Eu casei com um fazendeiro. Sim, eu acho que os médicos e os agricultores deveriam trabalhar juntos. E justamente a pessoa... Eu não pensava nunca que eu ia encontrar uma pessoa assim para me casar. Eu sabia que eu queria trabalhar com uma pessoa preparada, uma pessoa que, para o que está acontecendo agora e para o que vai acontecer e o que está por vir, como todo mundo nos diz e que nós estamos vendo com os nossos olhos, é muito preocupante para a humanidade,
para uma vida. Nós estamos vendo que a biodiversidade está acabando no mundo, vamos ter aumentando doenças inflamatórias crônicas, diabetes, como que o Raj estava falando, como médico interno de hospital. Quando eu comecei a trabalhar como uma professora jovem que eu era, nós vimos alguns pacientes com sangramentos nos intestinos e agora nós vemos cada vez mais. Portanto, o índice, a taxa de crescimento do câncer é enorme, do cólon, as crianças adoençando. Para um gastroenterologista, a questão é a alimentação. Isso está acontecendo na Califórnia. Portanto, é o solo. Portanto, o solo está. O solo é o cerne da terra, é o interior da nossa mãe terra. Portanto, e da terra provém os nutrientes que nós precisamos. Então, porque nós inserimos isso no nosso corpo e nós estamos dependendo num sistema de econômico da sociedade, estruturas em que vivemos, que estão extratuindo o nosso corpo. Não podemos ser saudáveis, não podemos deixar de ver os que estão ao nosso redor. A medicina profunda é a prática da solidariedade com os humanos, entre os humanos que foram fragmentados através do sistema colonial, dos vários sistemas que nos colocou uns contra os outros. E o capitalismo também. Nós começamos a odiar uns aos outros, no lugar de começar a ajudar uns aos outros para que todos possamos ser saudáveis. Sabe o que é saúde? O que é saúde? Quando estávamos escrevendo esse livro juntos com o Raja, foi realmente... Nós nos acordávamos todo dia às 5, porque eu tenho crianças pequenas, e para conversar com o Raj sobre o nosso livro. Saúde não é uma característica de uma pessoa. Saúde não é algo que você pode ter sozinho. Saúde é um fenômeno que se mistura com vários sistemas ao nosso redor. Mistura-se os sistemas econômicos, sistemas ecológicos, sistemas familiares. Quando tudo isso está funcionando bem, com harmonia, a saúde provém disso tudo. Pensar no individualmente está errado e faz parte da má interpretação de quem somos, que o colonialismo e o capitalismo nos ensinaram. Isso é absolutamente essencial quando nós pensamos na agricultura, sistemas de alimentação. Não estamos falando apenas de técnicas, estamos falando apenas de uma mentalidade que nos põe em relação com a maneira de vida que proporciona saúde, quero dizer. Tudo isso. Desta maneira, apenas podemos proteger os sistemas que nos podem fazer estar bem. Eu e Rajas criamos esse círculo de medicina e o colonialismo fraturou as nossas relações então, a descolonização justamente retoma essas ligações. É o que nós estamos fazendo onde eu nasci, que é na Península de São Francisco. Eu nasci em um grupo de migrantes de Punjabi, e no país onde eu cresci, onde meus filhos estão crescendo, esta terra é uma terra roubada. O solo onde nós fazemos agricultura é feito de sangue, de vidas humanas, e ofensa e desrespeito pelas pessoas que viviam lá há milhares de anos. Quando os europeus chegaram naquele território, eles mataram a biodiversidade. Eles disseram, o número de mortos era tão grande que
e o número de animais que tinham nos rios era tanto que se podia atravessar o rio sem molhar os pés. Eram tantos os pássaros que às vezes a gente não via o céu. Os ursos, os lobos não existem mais, os ursos não existem mais e a Califórnia está pegando fogo. E, o que podemos fazer para curar essas doenças, essa devastação ecológica? Nós temos que começar a trabalhando com as raízes, Este é o trabalho que nós chamamos agricultura como medicina. Nós estamos devolver as terras para as mãos dos indígenas. Mutia, que é uma associação, e nós temos que conhecer os agricultores como precursores da nossa saúde. As pessoas que vêm para o hospital estão malnutridas, estão se alimentando mal, são repletas de inflamações, e essas inflamações foram para o sistema alimentar e um sistema social errado também. Os agricultores são bem pagos, são tratados eles são, de fato, os precursores, aqueles que são os zeladores da nossa saúde. E a terceira coisa que fazemos nós fazemos uma classificação dos alimentos. Nós tiramos, nós mudamos a imagem, portanto, os agricultores são pessoas que são funcionários que têm o serviço de criar alimentos, cultivar alimentos para poder dar alimentos e saúde. Portanto, o alimento é medicina, é saúde. Portanto, estamos tentando colocar esses dois elementos em relação novamente. Este é o trabalho que eu fui obrigada a fazer como médica, que cansada de ver pessoas que estão ficando doentes pelas mesmas razões e percebendo que eu posso dar insulina para as pessoas, mas eu posso também reduzir a taxa de crescimento do diabetes agindo a montante, antes que as pessoas caiam doentes, que adoeçam, trabalhando na base para poder, de fato, cuidar e curar as pessoas. Beh, risposta a tutto tondo, come si dice. Uma resposta bem completa e também que toma em conta as diferentes perspectivas. Agora vamos ouvir o Michael Moss, porque se uma boa relação da comida com a saúde é importante, não precisamos lembrar que a conservação das comidas de maneira excessiva pode se tornar um instrumento negativo. E por isso temos que organizar a nossa vida de maneira diferente. O Michael Moss escreveu um livro sobre isto e ele revelou os mecanismos que estão na base dos mecanismos de consumo. E por isso eu queria perguntar para ele se a situação melhorou ou por nada. E existe uma maneira de encontrar uma solução. E qual é a verdade? Quer dizer, além de falar de lemas ecológicos e verdes. Não se ouve muito bem. Agora sim, ele vai falar no microfone, né? Algo muito
estranho, esquisito, aconteceu na minha loja de alimentos durante a pandemia da Covid. Algumas das mercadorias estavam completamente vazias, arroz, farinha, e a gente dizia que era um problema de entregas. Isso dá uma ideia dos problemas com os quais muitos têm que lidar no mundo. O que eu quero dizer? Que as pessoas tinham acesso limitado às comidas e algumas pessoas estão passando fome. Mas algumas mercadorias estavam disponíveis, por isso crisps e outras coisas assim, comida não totalmente saudáveis. Por isso, seria bom de tomar o controle da nossa alimentação, mas isso não aconteceu. O contrário foi a verdade. As indústrias que produzem esses tipos de produtos continuavam produzindo essas mercadorias. E as entregas aconteciam mais vezes por dia para ter as prateleiras cheias destes produtos. E também os investidores da Kraft tiveram bons ganhos e disseram: nós trabalhamos bem além da Covid. A obesidade nos Estados Unidos está na taxa de 40%. Muitas pessoas são obesas nos Estados Unidos. É uma epidemia de obesidade. Por isso, eu, como jornalista, coloquei o enfoque sobre o beneficiamento da comida. Porque eu achava isto fundamental. Eu encontrei muitos documentos que me ajudaram a perceber a situação melhor. Eu tive acesso a correios, memoranda, muitos documentos. E encontrei também pessoas que trabalhavam na indústria alimentar que partilharam comigo algo que é bem desconhecido. E o que é que eu aprendi? Bom, eu aprendi que a indústria não somente quer que nós apreciamos os produtos deles, mas que consumamos mais. Eles pretendem aumentar a atratividade dos seus produtos. As gorduras têm um saborinho muito bom ao paladar. E eles falam muito em sal. E o sal aumenta o gosto, porque o sal é o primeiro, quer dizer, envia direto um sinal no cérebro a nível de gosto. Mesma coisa com o açúcar, de forma diferente, mas o mecanismo é o mesmo, porque dá e produz bem-estar. E eles descobriram também que é bom para o gosto combinar sal e açúcar. E a indústria fez algo de totalmente incrível, quer dizer, desligar o que no nosso cérebro normalmente deveria bloquear a vontade de comer essa comida. Eles falam em calorias, mas quando você coloca um salgadinho na boca, o problema é que a metade das calorias chega da gordura, que produz essa sensação positiva. E
Mas o problema é que esta comida parece ter poucas calorias e por isso a gente come um inteiro pacote de chips. E esse é o problema verdadeiro. Tudo isso é feito de maneira quase científica. E depois, coisas muito interessantes acontecem. Por exemplo, as indústrias, por causa do nosso trabalho, começaram a reduzir sal, conteúdo de sal. Mas os problemas com os produtos deles aumentaram em vez de baixar. Alguém me disse, senhor Moss, você disse que conhecer é poder e, dessa forma, nós deveríamos poder decidir o que queremos comer e não. Mas não é que a gente pode desenvolver dependência como como as drogas. Eu não queria falar de dependência, porque parece algo muito negativo, até exagerado. Logo no início, eu pensei que não fazia algum sentido colocar chips no mesmo nível da heroína, por exemplo. Mas muitos desses produtos são mais um problema para nós do que cigarros e álcool. Porque esses produtos são criados para eliminar a nossa vontade e são assim criados para penetrar no nosso cérebro. Este tipo de comida é algo que cria dependência. E nós, por causa da nossa natureza, queremos comer e comer demais, porque no passado ter gordura fornecia proteção, é uma coisa positiva, porque porque no passado, séculos atrás, ter gordura era positivo. As indústrias alimentares mudaram radicalmente o contexto alimentar e a nossa biologia agora não é capaz de perceber que nós comemos cada dia. Por isso, a evolução, se quisermos, é algo que nos espanta muito. Porque a indústria alimentar explora tudo isso para que nós comemos mais. Umas das emoções que nós sentimos com a comida é poupar. Nós gostamos da comida barata. E é por isso as indústrias têm laboratórios nos quais eles mexem com diferentes substâncias químicas, porque eles sabem muito bem que quando nós entramos numa loja, se encontrarmos um produto que é 15 centavos mais barato, bom, esse é precisamente o que nos atira, o que nós queremos. E a variedade é algo que nos interessa muito também. Nós queremos experimentar comidas diferentes de outros lugares. Nos supermercados, há prateleiras que estão cheias de amidos e de farinhas açucaradas. Mas nós temos que saber que nós adoramos calorias, porque no passado isto significava sobreviver. Não nós sabemos quantas calorias contêm as comidas que nós comemos. Por isso, as indústrias alimentares produziram esses pedaços de papel quase
que são lixo praticamente, muito mais para nós. A nossa biologia ainda não se deu conta das diferenças entre as calorias boas, que são nutrição, e as calorias lixo. E, às vezes, muitas pessoas me perguntam como é que eu posso perceber o que é bom e o que é o mal numa loja de alimentar. Bom, é difícil porque as indústrias alimentares estão utilizando a palavra orgânico, biológico, de maneira errada. Eles pegam as proteínas, que nos dão vontade biológica, para assim dizer, e acrescentam proteínas num pacote de cereais, por exemplo. Outra maneira de fazer a diferença entre comida boa e mal é refletir sobre a conveniência. Outro elemento é a velocidade, fast food, a comida rápida. Por exemplo, nos restaurantes da comida rápida, do fast food, tem um pacote que nos permite de comer muito rapidamente. E dessa forma, o açúcar chega direto ao nosso cérebro. Eu sempre falo nas minhas palestras o seguinte: se uma pessoa não consegue controlar a sua vontade de comer biscoitos, é melhor não comprar biscoitos. Se vocês quiserem biscoitos na tarde, é bom fazer algo. É uma boa ideia dar uma voltinha. E é um pouco o que acontece com outras dependências. É um desejo de algo muito forte. Por exemplo, às 3 da tarde é fundamental encontrar uma estratégia para evitar essa vontade forte de comer. Mas tem também outras coisas. As dinâmicas da comida estão mudando muito. A coisa que me causa muita preocupação, voltando nas prateleiras do supermercado, eu me preocupo muito pelo fato que o setor alimentar tem muito a ver com a crise do clima. Se continuarmos assim, logo não vamos poder produzir hortaliças e carne em suficientes quantidades para todos, praticamente. E a maneira mais eficaz para produzir calorias para 10 bilhões de pessoas não pode ser isto. Com certeza, eu desejo que nessa sala todos nós encontramos soluções para encontrar maneiras diferentes para produzir comida. Para, quer dizer, criar uma situação nova, definir uma alimentação para o nosso planeta que está se aquecendo cada vez mais. E não podemos deixar das indústrias alimentares controlar as nossas vidas. Assuefazione. Annuiva molto mentre Michael Moss parlava. Bela Gil, que é uma nutricionista, estava falando justamente mesmo essa. E é a pergunta que eu quero fazer. Então, eu já digo para todos quatro, para que se preparem, porque o tempo é rápido. E a última pergunta para todos quatro é a mesma pergunta. Portanto, propor uma prática, uma ação para interpretar o tema deste encontro. Vamos dizer um exemplo. Eu, tu, nós, quando juntos podemos fazer a diferença. O que nós podemos fazer para fazer a diferença? Comecem já a pensar, mas escolham uma só. Então, eu agradeço muito Michael Moss, porque ele levantou a lebre
É uma situação distópica que nós estamos vivendo no presente, já imaginando o que vai acontecer no futuro. Várias coisas diferentes que estão ligadas a uma relação séria, que, como nós já vemos em tantas leituras, já tivemos sobre isso, mas eu acho que não vamos chegar a nos alimentar com uma pílulazinha, não. Mas ele explicou muito bem. Então vou pedir ajuda a Bela Gil para nos dar um pouquinho de esperança. Expliquei porque, partindo desta conscientização, pode assumir a decisão, depois de ter feito cursos importantes de formação universitária, se dedicar, então, entrar na trincheira de criar um restaurante, então, entrar nessa guerra diretamente. Então, vamos lá. Mas foi isso que você resolveu fazer, então. Como é que isso significa entrar na economia viva, que é feita de pessoas? Então, vamos lá. Muito obrigada. Muito obrigada por deixar a tarefa de falar pelo final, porque eu não sei, porque eu realmente não sei como é que eu posso contribuir para esta mesa com personagens fantásticos, mas eu vou tentar. Então, vamos continuar a falar a respeito de alimentos. Há muito que se diz sobre falar comida saudável, o que é comida saudável. Eu acredito que aqui em Terra Madre não é uma novidade dizer isso, mas o que eu acredito que é que tem que ser boa para o seu corpo, mas também do ponto de vista físico, espiritual, mas também deve respeitar a natureza, deve respeitar o ambiente e, sobretudo, o solo. E deve também dar o valor devido às pessoas que colocam a comida no nosso prato, sobretudo as mães e as mulheres, de modo geral. Eu vou entrar sobre isso, pois é um tema muito importante. Então, eu sou uma ativista, mais do que nutricionista ou chefe. Eu acho que nós podemos mudar o mundo através da comida, através da maneira que produzimos e consumimos a comida. E já foi assim há centenas de anos. A humanidade, a sociedade foram moldadas, foram forjadas pela alimentação. Então, eu digo, o que nós colocamos no nosso prato hoje pode definir o futuro da humanidade. É a nossa responsabilidade escolher alimento limpo, bom e justo. Mas, como Michael Pollan disse, comer é um ato político, mas é apenas um ato político se eu tiver a oportunidade de escolher o que você come. Se você não pode escolher o que você vai comer, é impossível fazer com que isso aconteça, usar a comida como ato político. Então, hoje, as pessoas nas nações perderam a soberania alimentar. Nós estamos vivendo numa ditadura corporativa, onde as corporativas alimentares estão definindo o que, quanto e como nós vamos comer. Então, nós temos que justamente lutar pela nossa soberania alimentar. Como o Raj estava dizendo, é preciso muito mais do que a nossa vontade para poder comer bem. Eu gostaria de partilhar com vocês 5 elementos e eu acredito que são fundamentais para nós, na nossa coletividade, para poder comer bem, para fazer comida boa. Em primeiro lugar, é o acesso ao conhecimento. Nós temos que saber o que estamos comendo. Michael Moss nos ajudou muito nesse sentido, para entender isso.
este é o primeiro ponto. Nós precisamos saber o que estamos comendo. Nós temos que entender de onde vem a comida, temos que entender se está envenenada ou não e como o nosso corpo vai reagir para isso. Não há apenas uma comida boa para todos, todos nós somos diferentes, portanto, a quantidade e o tipo de comida é diferente para cada um. Então, este é o primeiro ponto. O conhecimento é muito importante. Eu acredito que hoje, com a internet e tudo isso, o acesso ao conhecimento está crescendo. Há muita quantidade de fake news no campo alimentar também, na indústria alimentar também, mas nós estamos fazendo alguns progressos. Mas este é o primeiro ponto apenas. O segundo ponto é que nós temos que ter acesso físico ao alimento. Podemos saber o que temos que comer, mas se nós não pudermos encontrar aquela comida, se você vive numa área de desertos ou brejos, ou em desertos, ou um deserto alimentar, você não vai conseguir comer. E você vai comer uma coisa boa, mas você tem comida mas tem apenas comidas que não são boas, as pessoas compram aquilo, porque as pessoas, mesmo que saibam, tendo mas também, portanto, mesmo uma pessoa que tem o conhecimento necessário, tem o acesso necessário, também tem que ter a possibilidade econômica de comprar. Embora você saiba o que é melhor para você, você tem acesso, você não vive num deserto alimentar, você tem acesso, mas você não tem dinheiro. Mas, como já foi dito aqui, a comida ruim é barata. E muitas vezes é a única coisa que a pessoa pode ter para comer. E também precisamos ter acesso à tecnologia para poder escolher. As pessoas aqui as pessoas acham, eu vou comprar uma panela, um fogão, mas nós também precisamos de água limpa para poder cozinhar. Nós precisamos de ter acesso à eletricidade ou quase sempre precisamos de eletricidade. Não em todo lugar do mundo, mas é algo que às vezes que nós achamos que é normal ter ali. Não sei porque no Brasil cozinhamos com o gás. Usamos o gás para e o preço aumentou muito nos últimos anos e as pessoas não podiam mais cozinhar. Por exemplo, eu dou aula, faço um curso na televisão, fazer um bolo, assim, nós não podemos fazer um bolo porque fica 15 minutos no forno e eu não tenho dinheiro para pagar a eletricidade. Então, as pessoas estão cozinhando com carvão. É uma situação muito negativa que nós estamos atravessando agora no Brasil. Um outro exemplo que eu gostaria de dar é a questão da água. Aqui achamos que a água é normal, mas no Brasil existiu um programa, 1 milhão de cisternas, que foi implementada na área semiárida, no semiárido brasileiro. E foi tão importante, porque essa cisterna que recolhe a água da chuva, isso tornou possível para um número grande de pessoas, de grandes famílias, de conseguir plantar, porque podiam irrigar os campos, as plantações e cozinhar. Estavam plantando feijões, mas se depois não tiver água para cozinhar o feijão, é impossível cozinhar o feijão sem água. E ninguém pode comer o feijão cru. Então, para mim, foi muito importante, mexeu muito comigo, porque depois da criação dessas cisternas, essa senhora que eu encontrei, ela preparou um café e ela falou que ela estava sentindo o gosto, estava experimentando
E, não sei se o sabor do café, ela estava usando uma água horrível para fazer o café. E quando ela tomou um café bem, parecia até salgado, porque era tipo uma água do... E ela não, não sabia qual era o sabor do café, o sabor que nós conhecemos do café. E último ponto, mas não por ordem de importância, ao contrário, talvez seja mais importante, é o outro acesso que precisamos ter para poder cozinhar e comer bem, é o acesso ao tempo. Porque cozinhar, como nós vemos na televisão, eu, eu já fiz esse trabalho na televisão, né? Cozinhar era um programa de televisão. Na verdade, não é como na televisão. Você precisa ter tempo para planejar o que você vai fazer. Você tem que fazer as compras. Você tem que ir no mercado ou ir para a feira. Você tem que levar para casa, tem que se arrumar, depois tem que preparar e depois limpar. Isso é muito trabalho, não é uma coisa simples. Eu sei porque eu trabalho nisso. Eu cozinho no restaurante, eu cozinho em casa. Cozinhar é trabalho, leva tempo, é um trabalho pesado às vezes. Não é uma coisa romântica, cozinhar, mexer na panela, não. Se nós acharmos, vamos ver uma pessoa, uma mãe, por exemplo, que faz 2 turnos, pega um trem, pega um ônibus, 2 horas no trânsito para ir para o trabalho. Aí depois trabalha esses 2 turnos, volta para casa, tem que cozinhar para os 3 filhos. Quem vai fazer isso? Quem vai cozinhar? Provavelmente ela vai para a loja dos pais do Raj e vai comprar alguma coisa pronta. Eu faria a mesma coisa. É muito mais fácil, porque a vida é essa. Já, To shift that. We have to change that. And so people are portanto, as pessoas precisam. As pessoas comem mal por causa disso, por falta de tempo também. O acesso ao tempo é preciso dar às pessoas o acesso e a oportunidade para comer bem. A disponibilidade da comissão da comida industrializada está causando um novo tipo de malnutrição. Isto é, um grande número de pessoas está adoecendo, está subnutrido e obeso ao mesmo tempo. Este tipo de malnutrição é um tipo gera também doenças crônicas como obesidade, câncer, doenças de coração, levando a 71% das mortes. Hoje, são cerca de 4 milhões de pessoas que morrem por ano porque estão comendo comida ruim. A comida fresca, que é preparada em casa, com ingredientes naturais, com ingredientes orgânicos, seria melhor para todos e para o ambiente. Mas o problema qual é? Quem vai cozinhar essa comida? Eu não posso responder essa pergunta. Não vou ir mais a fundo, porque essa é o título do meu novo livro. Em poucas semanas vai ser publicado, no qual eu falo a respeito do trabalho caseiro, não pago, e grande parte é a cozinha. E vocês vão saber mais sobre o que penso sobre isso. Para encerrar, eu acho que... Para encerrar, queria dizer que nós vivemos numa lógica capitalista de exploração,
não estamos numa lógica de justiça, compaixão e preservação. Portanto, as empresas que controlam o nosso sistema alimentar entenderam isso perfeitamente. A lógica capitalista é a que está prevalecendo agora, está criando comida barata, explorando o solo, explorando os recursos da nossa vida, o solo, a água, o ar e tudo mais. O sistema capitalístico não explora a mãe natureza, mas também as mulheres, de modo geral, porque, como eu disse, o trabalho caseiro não pago é feito geralmente pelas mulheres e por mulheres negras, pobres e solteiras. 13% do nosso PIB o que ninguém valoriza, portanto, é 13% do PIB, portanto, 3 trilhões de dólares por ano. O sistema capitalístico não ganha dinheiro, não seria. Não funcionaria se não existisse esse tipo de trabalho não pago. Não poderia existir o capitalismo sem esse tipo de trabalho pago. Nós temos que entender isso e encerrar com essa lógica, a lógica da acumulação a todo custo. Só assim nós vamos poder pensar numa visão de bem-estar planetário para todos. Só pode acontecer saindo da lógica do capitalismo. Mas muito obrigada a todos pela atenção. Tutti molto efficaci, molto incisivi. Non ci ha detto perché ha aperto il ristorante. Não disse porque abriu um restaurante, mas falou muitas coisas interessantes. Eu vou perguntar para a Bela mais uma coisa. Vocês, o que é que podemos fazer para fazer a diferença? As well, us. I believe that everybody here has Os rapazes
dos Fridays for Climate não vão ficar sozinhos. Nós sabemos que a coisa da qual nós precisamos é a agroecologia. Nós temos que, assim, proporcionar uma revolução dos custódios da terra. Nós temos que renovar a nossa relação com a terra, porque as nossas identidades são ligadas à violência. O sangue é o que fala mais forte. Nos Estados Unidos, vocês sabem que a terra é uma maneira de fazer dinheiro, de lucrar. O Bill Gates é o maior agricultor, fazendeiro nos Estados Unidos. Nós temos que reconhecer que o solo é como um irmão vivo. Dessa forma, temos que mudar a nossa atitude e, com certeza, o Slow Food pode ajudar nesse sentido. Bene, abbiamo parole forti. Muito bem, palavras fortes foram pronunciadas, falar a capacidade de escolha, recomeçar do zero para imaginar um tempo onde viver com satisfação, fazer a luta, uma greve mundial, por exemplo, até chegar a palavra principal, que é o cuidado, que é o que mudar tudo, portanto, tirar a reputação social como se fosse o última das profissões, e é o primeiro, é fundamental, pois sem isso não existe mais nada. Uma palavra implícita que não foi dita por ninguém, mas que fazia parte do que foi dito, a comunidade. Nada é feito sozinho, ninguém pode fazer nada sozinho. Esta aqui é uma comunidade que cria comunidades conscientes. Nós precisamos que esta se torne a comunidade que governa um mundo que os poderosos de hoje estão levando só sangue e desespero. Portanto, bom trabalho a todos e bom futuro a todos. Muito obrigada.